dia, queridos alunos do quarto ano, nossa aula de Geografia. Vamos orar para iniciarmos? Papai do céu, grandioso, mais um dia nós colocamos nossas vidas em tuas mãos. Cuide de nós, cuide da nossa família, abençoe o nosso estudo, dando-nos sabedoria e paciência para entendermos e realizarmos nossas atividades de acordo à tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Observando algumas paisagens da nossa querida cidade Cândido Sales, como você classifica as paisagens do nosso município? Elas são predominantemente naturais, são mistas, são culturais? Observe aí algumas imagens e faça a sua análise para você responder aqui onde eu vivo, da página 95. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she Vamos observar agora algumas paisagens do relevo natural brasileiro. Certamente você já notou, ao você percorrer pelas ruas da cidade ou quando você faz uma viagem com seus familiares, que a superfície da Terra ela não é toda plana. Então nós chamamos de relevo terrestre as diferentes formas da superfície da Terra. Essas formas elas são medidas em sua altitude. Essa imagem que você está vendo, que parece um relógio, mas não é um relógio, ele é chamado de altímetro. Altímetro, ele é um instrumento que é usado para medir a distância entre determinada parte do relevo e o nível médio do mar. Nessa imagem, que também está no seu livro, na página 98, você pode observar o Morro do Brejatuba, ou Morro do Cristo. Esse morro ele fica localizado em Guaratuba. Ele tem 38 metros de altitude em relação ao nível do mar e oferece uma vista privilegiada da cidade para quem sobe os 190 graus construídos para dar acesso a seu topo. Se você observar próximo ao mar, apresenta uma área plana ocupada por residências, ao nível do mar. Então a altitude aí é zero, está o nível, está nivelado com o mar. Já mais à esquerda, percebe-se que tem morros. Então esses morros eles apresentam maiores altitudes. E aí o texto diz que se você subir ao Morro de Cristo, você vai ter uma visão melhor. Com certeza terá uma visão melhor, porque é um ponto mais elevado, é um ponto mais alto, é o ponto mais próximo da área urbana e de maior circulação de pessoas, especialmente de turistas. Então ali você terá uma visão melhor da cidade. No Brasil podem ser vistas grandes formações de relevo, denominadas de planícies, planaltos, depressões, que ocupam grandes extensões do território brasileiro. Aqui a gente observa outras formas do relevo, que tem aí montanha, tem morro, tem ilha, tem vale, mas nós vamos fixar nas principais vistas do Brasil, que são planícies, planaltos e depressões. A planície corresponde a áreas planas ou levemente onduladas, formando uma vasta paisagem geralmente de baixa altitude. Esse tipo de relevo é encontrado no litoral e na Amazônia, a grande planície amazônica que margeia o rio Amazonas. As planícies recebem sedimentos carregados pelos rios, no interior do continente ou pelo mar no litoral. Já o planalto é uma extensão de terrenos elevados,
mais ou menos planos, ligados à planície por uma escarpa. Um conjunto de morros que se elevam a partir da planície em direção ao planalto. Pelo fato de as terras serem altas, sofrem constantemente ação erosiva, já que a chuva, os rios e o vento carregam sedimentos do solo para as áreas mais baixas. E as depressões são áreas de altitude menor do que as áreas ao seu redor e recebem sedimentos das terras altas, além de sofrer erosão nas bordas. As depressões, elas podem ser relativas quando se situam em uma região de altitude menor do que as áreas ao seu redor, ou elas podem ser absolutas, quando estão abaixo do nível médio do mar. No Brasil, apresenta-se algumas montanhas, como por exemplo em Minas Gerais, que é uma região de relevo ondulado com vastas lavouras de café, são chamadas de montanhas de Minas e formam um belo e importante circuito turístico no estado. Quando a gente sempre passa pelas estradas de Minas Gerais, nós observamos algumas montanhas, mas elas não chegam nem perto das maiores montanhas existentes no mundo. As montanhas brasileiras apresentam baixa altitude. O maior pico lá de Minas Gerais tem apenas 2.892 metros. Para nós, né, que estamos acostumados a montanhas mais baixas, já é muito grande 2.892, que é a Serra do Caparaó. Só que no Brasil tem uma montanha maior do que essa de Minas Gerais, que é o Pico da Neblina, que tem 2.993 metros de altura. E fica lá na Serra do Imeri, no estado do Amazonas. Só que se você observar nesse gráfico, o primeiro monte aí é o Monte Everest. Olha só a altura do Monte Everest, quase chegando a 9.000 metros. O Monte Everest tem 8.848 metros. É muito grande. E o Pico da Neblina, ele fica praticamente um dos últimos em relação às maiores montanhas do mundo. Então, nós não podemos considerar que o Brasil tem um relevo de grandes altitudes. Em comparação com as maiores altitudes do planeta, podemos afirmar que as nossas altitudes são menores. A forma predominantemente do relevo em nosso município de Cândido Sales é um relevo denominado como planalto. E a nossa altitude, nós estamos a 627 metros acima do nível do mar. Se nós analisarmos a cidade de Cândido Sales com a cidade de Vitória da Conquista chega a quase 1.000 metros acima do nível do mar. Isso influencia muito em relação ao clima. Nós conhecemos bem Vitória da Conquista e nós sabemos que o clima de lá é bem mais frio do que em Cândido Sales. Então, de acordo que vai subindo a altitude em relação ao nível do mar, o clima mais frio fica. Por isso que Conquista é mais frio que Cândido Sales, porque lá é mais alto do que Cândido Sales. Lá a altitude chega a quase 1.000 metros. Então é isso, galera. Agora chegou a hora de colocar em prática através da atividade. Tá? E tem também um trabalho que está exposto no sistema. Corre lá agora e executa todas as nossas atividades do livro e também o trabalho que a Pro deixou aí para fazer. Um grande beijo, boa sorte e fique com Deus. E até a nossa próxima aula de Geografia.